muito constrangedor a gente se apresentar, porque eu devia ser modesta, ou vaidosa. Eu tenho que ficar num caminho do meio. Eu sou uma mulher, já se vê, entrada em anos já se vê, escritora, isso não se vê. Estou chegando aos 60 livros publicados, ainda vai sair o número 60 esse ano. Uma vida toda dedicada à escrita, à palavra, à leitura e a uma investigação dos sentimentos, dos movimentos humanos, das relações, porque é disso que se faz a tessitura da escrita. Sou casada com um poeta maravilhoso, Afonso Romano de Santana, mineiro. Tenho 2 filhas, Fabiana, tradutora brilhante, e Alessandra, atriz, dramaturga, multimídia, roteirista. Tive um cachorrinho que morreu recentemente. E é isso, a minha vida é isso. Ah, sim, eu sou ilustradora, trabalhei em publicidade e em televisão. O gênero conto de fada é um gênero que tem normas. Ele se situa fora do tempo real, ele está situado no tempo e no espaço do imaginário, ele não pertence à realidade. São contos, são narrativas de fundo mítico, ou seja, o que são os mitos, né? Os mitos são o quê? São o samba da alma, se a gente pode assim dizer. São o início, aparecem, são os fundamentos do início da humanidade, daquilo que caracteriza o humano, né? É uma tentativa de diálogo com os deuses, com as entidades superiores. São as primeiras tentativas. E dos mitos nascem as narrativas. Então, as narrativas maravilhosas, elas são narrativas que oferecem múltiplas leituras. É por isso que elas servem para qualquer idade. O Neil Gaiman tem uns contos muito interessantes. O autor inglês que mora nos Estados Unidos, que ele é quadrinista, ele é autor do Sandman, mas ele escreve contos e tem livros muito interessantes no Maravilhoso. Mas é uma obra um pouco eventual nele. Ele é mais roteirista. Aparecem coisas interessantes no meio de muito, muito, muito lixo puramente mercadológico, né? Hoje sabemos, por recentes descobertas científicas, que a leitura na primeira infância, na primeiríssima infância, quando a criança não sabe ler, não é só um meio de induzi-la à leitura futura, é um meio de desenvolver o seu processo cognitivo, o seu cérebro. A leitura, a narrativa é útil para o desenvolvimento do pensamento. Tudo é material ficcional. Nós estamos atravessando um período de culto à diversão. Enjoy, have fun, divirta-se. As pessoas querem se divertir. Eu acho pouquíssimo. Já atravessamos no passado o momento do spleen, da melancolia. Recentemente fizeram uma grande exposição em Paris, há coisa de 2, 3 anos, sobre a melancolia, que atravessou, todo mundo ficava tuberculoso, e era justo ficar tuberculoso, o artista sofria muito, era melancólico, era deprimido e tal. Depois veio o Freud e desmanchou
a moda da melancolia e do spleen. Hoje estamos no momento da alegria, alegria. Olhando ao redor, não se justifica, né? Mas a alegria, o divirta-se, rende muito, enche o baú do mercado, porque você não se diverte sozinho, supõe-se. Você se diverte em conjunto. A alegria está sendo produzida. Não é busque alegria dentro de você. Busque a sua alegria. É uma alegria produzida fora. Muito show. Todo mundo de braço para cima. Todo mundo de braço para cima. É ótimo, porque temos que comprar desodorante, e mais um produto a ser vendido. A alegria está sendo muito coletiva. E, para organizar o coletivo, rola uma grana, né? Se assim podemos dizer. Tirar a criação só da tristeza pressupõe que a pessoa viva triste? Pressupõe que a tristeza leve mais à introspecção do que o bem-estar? Não é forçoso isso, não. Não concordo como método, né? Análise. A análise é a melhor fonte de inspiração. Analisar os sentimentos, analisar as posturas, olhar como os outros se comportam, como cruzam os braços, como sentam, como se relacionam, analisar a vida, ter um olhar crítico sobre o mundo. Para mim, é o meu material de trabalho. É o meu colete salva-vidas também, né? Porque eu tento entender. A gente não entende nunca, mas a gente faz um esforço. E há, hoje em dia, congressos, encontros de contadores muito lindos no mundo inteiro. Eu já participei de 2 como contadora. Em Beja, que é maravilhoso, no Alentejo, em Portugal, onde aconteceu a história da freira Maria Alcoforado. É um festival internacional, muito bom. E outro, esse eu já fui 2 vezes, e outro em Tenerife, uma cidade que é um buraco, é uma coisa que nem a boca desse copo assim, desse tamanhinho. Se chama Los Silos. Eles fazem um encontro de contadores que vem gente do mundo inteiro para contar e para ouvir. E, quando eu fui, tinha também uma contação de história, tudo adulto, né? De manhã tem coisa para as crianças, mas contação de história é para os adultos. E tinha à meia-noite, contavam histórias de pavor. Eram histórias de pavor. Fila para comprar ingresso da história de pavor. E contaram, naquele ano em que eu estive lá, em 3 lugares. Olha, a cidade é tão pequena que nem hotel tinha. A gente se hospedava na casa das pessoas. Contaram história de terror em 3 lugares. Num açougue, com as carnes todas penduradas, no cemitério e num outro lugar horroroso, que agora não lembro qual. E a Anita Prietro, que é uma contadora brasileira que organiza um simpósio, organizava no Rio, depois foi para Niterói, agora não sei. Ela contou uma história em que tinha uma pessoa horrorosa, uma mulher horrorosa e tal. Então, ela botou sementes de gergelim no bolso e, na história, a pessoa era um pouco piolenta. Aí, ela, na hora, ela contava no açougue. Na hora da coisa dos piolhos, ela botou a mão no bolso, encheu a mão de semente de gergelim, coçou bem a cabeça e
jogou tudo nos jogou aqueles piolhos todos no público. Era muito bom, é muito bom. De onde que vem essa inspiração para tanta história maravilhosa? Ah, tomara que venha mais, do mesmo lugar. Vem de onde? Vem de uma vida de observação. Eu presto uma atenção de bode na canoa. Sabe como é que é a atenção de bode na canoa? Bode sabe nadar? Não. Pergunta como ele fica atento quando ele está numa canoa, que a canoa pode virar com ele. Eu presto muita atenção na vida. Não é uma virtude, pode ser até uma coisa indiscreta de minha parte, mas é uma coisa insopitável. Vem disso, somado a um trabalho, a uma indagação, a um achegar-se à alma humana. O autor te diz o que ele fala e o que ele pensa, e o que ele sente. De cada personagem, ele te dá o pacote vital. E vai costurando esses pacotes. Vai costurando esses pacotes dentro da história. Dentro da história, história com A maiúsculo, né? Dentro do desenrolar da vida, dentro daquele momento histórico, dentro daquela sociedade. Ou seja, ele te diz da dinâmica das emoções, da dinâmica dos encontros individuais, da dinâmica do grupo e do grupo dentro da sociedade. Então, é muito rico, porque você faz isso, você participa disso sem se dar conta conscientemente, mas o teu inconsciente está apreendendo. E mais do que um terapeuta, o autor é onisciente, porque ele te descreve o que ele não está vendo, o que não está sendo contado, o que, às vezes, até o que vai acontecer. Então, é muito enriquecedor. Não é? Por isso que livros só de história, livros de historinha, não são tão enriquecedores. Uma crônica não é um conto. Depende do cronista. Um parêntese. As crônicas de Fernando Sabino eram crônicas hífen contos. As crônicas do Rubem Braga não eram crônicas conto. Eram crônicas sobre o nada. A arte do Rubem era pegar o nada e dar uma volta no nada e transformar. Ele era medalha de ouro na crônica do nada. Transformava numa coisa literária maravilhosa. Se um cronista quiser fazer crônica-conto, pode seguir o exemplo de Fernando, que fazia isso muito bem. Eu não trabalho com crônica-conto, mas uso o espaço, eventualmente, para publicar um conto. Já me aconteceu, mesmo quando trabalhava no Jornal do Brasil. Se o conto é do mesmo tamanho, eu posso publicar, eu especifico que é um conto, tá certo? Mas cada gênero exige uma embocadura diferente. É como se você toca flauta, é uma embocadura. Se você toca trombone, é outra. Leio livros, me interesso muito por todos os gêneros. Gosto de poesia, gosto de ficção, gosto muito de conto e gosto de ensaio. Ensaio é aquela leitura onde a gente aprende muita coisa. Na poesia também a gente aprende, mas é um outro tipo de coisa. Não são fatos, são sensações que a gente aprende na poesia. Quando do alto do cavalo o viu, jovem, de longos cabelos, de pé, à beira de um campo. E embora tantos moços
atravessassem a sua vida, a partir daquele momento, pareceu não haver nenhum, a não ser aquele.